Nesse vídeo a gente vai falar do clássico Palmeiras e Santos. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A gente vai falar, né, como eu disse na introdução, do clássico Palmeiras e Santos, realizado ontem no Allianz Parque. O Santos foi derrotado por 2-1. E eu já quero começar falando que o Santos foi a campo com um time diferente das duas primeiras rodadas, diante de Botafogo e Ponte Preta, né? Eu inicialmente tinha postado um pré-jogo falando que a escalação provavelmente seria a mesma das duas últimas partidas, mas a verdade é que o Carille resolveu poupar alguns jogadores por conta das condições do gramado do Allianz Parque. Infelizmente, não é só o Santos que reclamou dessa questão do gramado, né, que não tá tendo manutenção na grama sintética deles. A W Torre não tá fazendo essa manutenção. O próprio Palmeiras já reclamou inúmeras vezes, o Abel ontem voltou a reclamar sobre isso. E, inclusive, depois da partida do Santos, o Palmeiras optou por não jogar mais no Allianz Parque enquanto a manutenção no gramado não for feita. Poderiam ter tomado essa decisão antes, né, já que, enfim, o campeonato começou e já tem 3 rodadas, mas eles esperaram mais um jogador se machucar ali, né? No caso, o Juliano acabou sentindo e precisou deixar o campo no segundo tempo para tomar a decisão, mesmo depois de tantos jogadores que jogaram no gramado e se machucaram por conta das condições precárias ali do gramado. Mas enfim, vamos para a parte inicial, né, do jogo, porque o Carille faz essas substituições ali no time que começa. Ele tira o Juliano do meio campo para colocar o Rincon, ele tira o Felipe Jonathan da lateral para colocar o Kevson. O Jonathan, por exemplo, ele tá voltando, né, agora, depois de quase 10 meses sem jogar, então seria o terceiro jogo dele, e a gente sabe que nas 2 primeiras partidas a gente também pegou gramados ruins. Eu disse no vídeo passado que a gente poderia pegar, né, nesse jogo contra o Palmeiras um gramado bom, mas eu também não fazia ideia que o gramado do Allianz estava da forma que estava. Então, mais uma vez, a gente não joga num gramado bom. Mas, enfim, essas foram as 2 primeiras substituições. Ele também tira o Guilherme lá da frente para colocar o Casares ali, né? E ele tira o Julio Furti para colocar o William Bigode. Essas foram as alterações iniciais do Carille para essa partida diante do Palmeiras. E durante boa parte do primeiro tempo, o Santos jogou bem abaixo, né? A gente mais se defendeu do que propriamente tentou criar ali jogadas ofensivas. A gente chegou poucas vezes no ataque. Inclusive teve um lance logo no início do jogo com o Pedrinho, onde o Pedrinho ele consegue sair da marcação, ia sair ele e o Everton cara a cara, mas teve uma falta e o juiz para a jogada. Por falar em juiz, o Klaus ontem ele foi muito mal, né? Boa parte das decisões que ele tomou no jogo ontem foram muito ruins. Principalmente no primeiro tempo, onde teve um número muito grande de faltas. Inclusive, eu posso até pegar um número para vocês verem depois. Mas um número muito grande de faltas e muitas vezes ele nem marcava falta, né? Nem marcava. Então, no início ali, eu senti que ele perdeu um pouco o controle do jogo. Não gostei da arbitragem dele ontem. Não que teve ligação direta com o resultado, porque não teve. Os gols que saíram foram todos gols legais ali. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, o Palmeiras teve 2 jogadas perigosíssimas de gol. A primeira, né, com um escanteio, onde... Não, minto. A primeira com um escanteio ali, do chute do Zé Rafael, onde não resvala em ninguém do Santos, não era escanteio, era tiro de meta, e o Murilo, nessa cobrança de escanteio, cabeceia, com muito perigo. Foi o primeiro lance de perigo claro ali do Palmeiras. E, assim, imagina se saiu o gol ali de um escanteio que nem foi, né? E o Klaus não viu isso. E o segundo é uma falta cobrada ali, né? Onde a bola bate na trave. Acho que foi o Rafael também que cobrou a falta. Se não foi, enfim, me desculpem, mas eu acho que foi ele. Que a bola bateu na trave, só que a falta realmente aconteceu, só que na jogada anterior, onde o Palmeiras recupera a bola, era para ter sido marcada a falta pro Santos. Então, de uma falta pro Santos que não aconteceu na recuperação de bola do Palmeiras, surgiu a falta do Palmeiras e quase saiu o primeiro gol deles ali no primeiro tempo. Então, são erros que, assim, não interferiram no resultado do jogo, porque não saiu gol nesses lances. Porque se tivesse saído, teriam interferido diretamente no resultado do jogo. Mas, enfim, já falei um pouco do que eu queria em questão da arbitragem. Eu não gostei da forma que o Klaus apitou o jogo. Mas, enfim, a gente já tá acostumado, a arbitragem brasileira é isso, não é esse ano que vai ser diferente, né? É daí pra pior mesmo, a gente já tá acostumado. Enfim, sobre o jogo mesmo ali no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor do que o Santos em boa parte. No finalzinho do primeiro tempo que o Santos consegue
melhorar um pouquinho em relação a ele mesmo, porque o Palmeiras ainda continua melhor. E outra, era de se esperar que o Palmeiras jogasse melhor, porque é um time que tá há muito tempo junto já, com o mesmo treinador, Quanto tempo o Abel tá no Palmeiras? Agora, o Santos é um time que tá se reformulando, é um time que só tá jogando o terceiro jogo junto. E o time inicial mesmo nem em campo entrou, porque a gente teve alguns desfalques e é muito importante a gente bater nessa tecla, porque o time do Santos tá tentando se encontrar no campeonato. A gente fez 2 jogos bons jogando bola, só que o Juliano era o nosso melhor jogador ali no meio campo nessa questão de criação, participou dos gols do Santos e ele não jogou ontem. Ele entra no segundo tempo, não joga nem 5 minutos e sai por conta que ele acaba sentindo em questão ali do gramado muito ruim. Então, assim, o Santos perdeu bastante, né, tendo que perder essas peças, né? Mas eu sei que no fim, assim, nada justifica. O Santos poderia ter jogado um pouco melhor, poderia ter buscado mais jogo. Só que a gente também tem que entender essa questão de o Palmeiras ser um time há muito mais tempo, o Palmeiras tá junto há muito mais tempo, a ideia do treinador já tá, os jogadores já entendem ela há muito mais tempo, e o Santos tá tentando se encontrar ainda no campeonato. A gente fez 2 partidas muito boas e ontem não foi tão boa assim, só que assim, mesmo não sendo tão bom assim, no segundo tempo, o Santos passa a jogar um pouco melhor, né? Tudo bem que o Palmeiras faz no segundo tempo, sim, depois que a gente toma os gols, né? Porque no início ali o Palmeiras acaba fazendo o primeiro e o segundo gol. Deixa eu só confirmar. O primeiro gol saiu aos 49, eles estão usando o tempo, não estão usando o primeiro e segundo tempo, né? Até os 90. Mas o primeiro saiu aos 49 e o segundo ali saiu aos 62. O primeiro gol do Veiga foi a bola desvia no Aderlan, né? No cruzamento a bola desvia no Aderlan e o Veiga pega de primeira, a bola quica no gramado e acaba matando o João Paulo ali. E o segundo gol do... Esqueci o nome dele. Do Lopes. É aquela onde o João Paulo defende, a bola vem em cima dele, ele defende e acaba na sobra ali no rebote, ele consegue empurrar pro gol. Foram. O gol do Veiga nem tanto, mas esse segundo gol, né? Tipo, não é um gol que a gente tem que tomar, né, gente? O João Paulo ali. O Joaquim tava na cobertura também, né? Tinha o Joaquim na cobertura, então eu acho que era um gol que dava pra ter sido evitado, mas talvez pela proximidade do atacante com o João Paulo ali tenha complicado um pouco a situação. E assim, eu não sou goleira, né? Então pra mim é fácil falar o que o João Paulo deveria ter feito. Mas só o João Paulo sabe o que é estar ali no gol e ter que defender uma bola dessa forma. O João Paulo fez boas defesas ontem, né? Não muitas, porque o Palmeiras não exigiu muito do João Paulo. O Palmeiras teve um volume de jogo, só que no gol mesmo, o Palmeiras não exigiu. Tanto é que eu tava vendo as estatísticas, apenas 6 bolas de todas as finalizações que o Palmeiras deu foram de fato no gol. A nossa defesa ali, querendo ou não, até que atuou bem em alguns momentos do jogo, né? A gente, inclusive, conseguiu segurar 45 minutos iniciais de pressão do Palmeiras. E mesmo a gente não tendo jogado, assim, da forma que a gente gosta de jogar, a gente conseguiu segurar bastante. No segundo tempo, a gente esperava que o cara ele viesse com algumas alterações para mudar esse Santos que estava um pouco abatido, um pouco recuado no jogo. E ele vem com algumas alterações. Ele tira o Pedrinho, o que eu achei um grande erro. Eu não teria tirado o Pedrinho ontem, teria tirado o Casares, que não estava bem no jogo, mas enfim, o Casares ficou até o final, ele optou por tirar o Pedrinho. E ele também tira o Rincon para colocar o Juliano ali, né? O Juliano, como eu disse para vocês, ele não joga muito tempo, ele acaba saindo porque ele sente. E ele coloca também o Guilherme ali para tentar puxar um pouco mais do jogo, né? Só que, como eu disse, eu teria colocado o Guilherme no lugar do Casares e teria deixado o Pedrinho em campo. Mas ele não fez isso. Ele colocou o Guilherme, tirou o Pedrinho e daí a gente começou a ter umas jogadas ofensivas ali, mas não o suficiente. A gente só começa de fato a chegar mais na frente quando o Otero entra. E o Otero entra no lugar do Juliano. O Juliano sente, o Juliano sai e o Otero entra. E daí o Otero consegue, enfim, puxar um pouco do jogo ali, consegue fazer algumas jogadas. E, inclusive, é ele que faz o gol. Ele faz a jogada do gol, né? Ele começa a jogada do gol. A jogada acontece e depois ele já vai para a área para poder fazer a finalização ali no cruzamento. Então, é um jogador que ele tem entrado e tem chamado bastante a responsabilidade ali, né? Ele tem, assim, querendo ou não, feito a parte dele, buscado o jogo. E é isso que a gente quer ver. A gente falava tanto do Otero em questão de bola parada e tudo mais, só que ele também tá buscando bastante jogo com a bola rolando. Então isso é muito importante.
O Casares, até o momento, tem me decepcionado bastante. Eu não gostei do Casares, assim, em nenhum dos jogos que ele participou. Ontem ele ficou até o final e eu teria tirado ele, porque ele não fez um bom jogo ontem. Eu senti o Casares bem abaixo. Mas outro jogador que entrou também foi o Furt no lugar do Bigode. Eu senti o Bigode um pouquinho apagado também. Ele teve uma chance ali, cara a cara com o Everton também, e acabou desperdiçando. O Santos, inclusive, ontem teve 2 chances cara a cara com o Everton. E o Everton, assim, cresceu bastante. Teve um lance lá que ele pega a bola por baixo. Eu fico tipo, cara, como é que ele fez essa defesa? Porque me surpreendeu bastante mesmo. Mas, enfim, de forma geral, o Santos enfrentou uma equipe muito mais bem preparada, uma equipe muito qualificada, que é o time do Palmeiras. E a gente foi para esse jogo com uma formação diferente, né? A gente começou com a formação que a gente começava o segundo tempo ali, né? Sem as nossas principais peças, sem os nossos principais jogadores ali que vinham fazendo a diferença. O Otero, inclusive, eu falei, marcou o gol. Ele entrou e jogou bem, mas tipo, o Juliano, por exemplo, né? O Felipe Jonathan entrou no finalzinho. Eu achei, inclusive, que o Carille nem colocaria o Felipe Jonathan por conta do gramado e por ele estar voltando de lesão, né? Muito tempo sem jogar. Então eu achei que ele não colocaria, mas ele acabou colocando ali no lugar do Kevson. E de forma geral, não é um jogo que a gente tem que usar como base para a sequência do campeonato, porque foi um jogo atípico, né? Como eu disse para vocês, o Carille poupou bastante jogadores por conta das condições do gramado, por conta das condições físicas que esses jogadores já tinham ali apresentado, né? Há muito tempo ali. Então, eu acredito que não é um jogo que a gente tem que usar como base. É um jogo importante que a gente tem que descobrir onde a gente tá errando, porque a gente pegou inicialmente o Botafogo e Ponte Preta, e num clássico a gente acabou jogando um primeiro tempo muito abaixo, mas a gente também tem que considerar os fatores que fizeram o nosso primeiro tempo ser muito abaixo, né? E os fatores que fizeram com que essa derrota acontecesse. É muito importante a gente olhar para esses dois lados, porque assim, da mesma forma que as vitórias a gente não subiu no salto e falou esqueça tudo, não é uma derrota que vai fazer a gente jogar um balde de água fria no trabalho do Carille. Inclusive, eu assisti a entrevista do Carille, né, antes de gravar o vídeo, e ele fala que tudo que ele planejou pro primeiro tempo, infelizmente, não deu certo. Eu gostei bastante dessa atitude dele, porque ele não tentou, tipo, encontrar uma desculpa. Ele simplesmente foi sincero. Eu tinha um plano pro primeiro tempo e não funcionou. Né? A forma que eu montei o time ali, que eu achei que daria certo, não deu. Então, é importante ele pensar nisso. É importante também que ele faça os testes para saber quem está mais bem preparado para entrar. O Casares ontem, por exemplo, eu achei que foi um erro o cara ele não ter tirado ele. Eu já falei isso muitas vezes no vídeo, mas é porque o Casares foi muito abaixo mesmo. E eu acredito que tinha jogadores ali que poderiam ter entrado no lugar dele. Uma outra coisa também, eu tava assistindo um programa esportivo, na verdade, assim, eu escutei por cima, né? Porque, enfim, eu escutei por cima falando que o Santos não tem que se preocupar com o Palmeiras porque o Palmeiras não é o campeonato do Santos. Eu realmente confesso que eu não entendi essa frase porque não faz sentido para mim. O Santos tem que se preocupar com o Palmeiras, sim, porque o Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista que nós também estamos disputando. E se o Santos sonha, almeja, deseja chegar numa fase final de Campeonato Paulista, a gente tem que se preocupar com os clássicos. Com o Palmeiras, com São Paulo, com o Corinthians. Só porque a gente não vai encontrar eles numa Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, não quer dizer que a gente não vá pensar neles aqui enquanto a gente joga um Campeonato Paulista. Então, essa derrota tem que ser analisada assim. O Santos tem que se preocupar com essa derrota, mas também não pode se abalar com ela, porque, como eu disse, foi um jogo atípico. O Santos ainda não teve o jogo perfeito, né? Eu tô falando do jogo perfeito, do gramado perfeito, onde os jogadores ali vão ter a oportunidade de mostrar do que são capazes de fato. O Santos ainda não teve isso, mas eu espero que isso aconteça o quanto antes, porque eu quero muito ver esse time jogar como jogou contra o Botafogo, por exemplo, sabe? Mas num gramado bom, num gramado onde as jogadas deem certo, onde as jogadas aconteçam, onde o gramado não seja um empecilho, onde a arbitragem não atrapalhe também, né? Pelo amor de Deus. Mas isso já é pedir demais. É mais fácil a gente encontrar um campo perfeito do que uma arbitragem boa. Infelizmente. Mas é isso, gente. A gente perdeu, né, a nossa invencibilidade no Campeonato Paulista. Seguimos com 6 pontos, ainda somos líderes do Grupo A. Então, é só o terceiro jogo do ano. Próximo jogo, o Santos agora vai enfrentar o Água Santa. Comando do Água Santa, né? O jogo vai ser no 1º de maio. Eu espero também que o que aconteceu com o Juliano não seja nada grave.
Eu não sei se ele vai ter condições de jogo, né, no meio da semana, mas se quiser poupá-lo também, a gente pode entrar com outro jogador ali no meio campo. O Rincon foi muito bem no primeiro tempo ontem, né? Então, pode fazer essa função ali no meio campo, colocando o João Schmidt para atuar ali no lugar onde seria a posição do Juliano. Mas é importante a gente tentar também poupar os nossos jogadores também nesse quesito de início de temporada, porque, enfim, o Santos não fez uma pré-temporada muito grande, né? Os times grandes, assim, não fazem temporadas muito grandes, vocês já estão cansados de saber disso. Então é importante o Santos poupar também por conta de lesão, né? Logo no início da temporada. Mesmo que a gente não tenha tantos jogos durante a temporada, a gente também não pode colocar todo mundo para jogar todos os jogos. A gente tem que saber escolher ali as nossas batalhas, os nossos jogos. E o cara, ele tá pensando nisso, tanto é que ele falou sobre isso, sobre, enfim, usar alguns jogos aí para fazer uns testes. E eu acho isso bastante interessante também, principalmente se a gente conseguir vencer mais partidas e conseguir ali uma pontuação bem significativa para poder fazer esses testes antes de uma hipotética classificação para uma fase, para o mata-mata do Campeonato Paulista, né? Eu acho isso muito importante. Mas enfim, é isso. Comenta aqui o que vocês acharam desse jogo. Como eu disse, a derrota aconteceu, só que a gente não tem que usar isso como base para o resto do campeonato, né? Eu acredito que a gente tem que manter os pés no chão da mesma forma que a gente manteve quando a gente ganhou 2 seguidas. Essa derrota não é uma derrota esperada, porque eu acredito que nenhuma derrota deve ser esperada, mas é uma derrota que também não é surpreendente, porque clássico é clássico, é 50 para cada lado, independente da situação do time. Ano passado a gente estava numa situação muito precária, sob pressão, e a gente ganhou deles enquanto eles estavam ali brigando por título. Então, o clássico é isso. É 50-50 e por mais que o favoritismo pese para um lado, a gente tem que entender que, assim, qualquer um pode ganhar. O clássico, uma bola pode resolver tudo, né? Então, não é essa derrota que vai acabar com o ânimo do time e com o futebol que a gente vinha apresentando até aqui. Eu espero que contra o Água Santa esse ímpeto do time retorne e a gente possa sair vencedor com um resultado bem melhor. Comenta aqui o que vocês acharam da partida. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!